Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Rodrigo Zuetti, eu sou Innovation Delivery Manager na Betaí e a gente está aqui para mais um papo de inovação, né, o nosso videocast, para poder discutir um pouco o que são as tendências de inovação, de tecnologia e o futuro desse ecossistema de empreendedorismo. Então, hoje a gente está aqui com a Rafaela Fatureto, da EDP, ela é líder de inovação na América do Sul e a gente quer ouvir um pouquinho dela, toda essa experiência que ela vai trazer para nós e também tudo que ela vê como o futuro da inovação. Rafaela, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui batendo um papinho com a gente. Eu queria começar já essa pergunta pedindo para que você se apresentasse, mas também depois da apresentação que você pudesse trazer um pouquinho do que é esse seu caminho até aqui, desses 12 anos que você tem de experiência, dos principais desafios que você enfrentou e um pouco desse resuminho para poder introduzir para a gente um pouco de você. Legal. A pergunta, então, acho que dá para me apresentar e falar um pouquinho também da trajetória, né. Antes de mais nada, super obrigada pelo convite. É um prazer, acho que estar aqui e conversar sobre inovação, um dos meus assuntos favoritos também, né, então acho que vai ser bem gostoso também nosso papo. Eu sou a Rafaela, como você disse, eu estou hoje como líder de inovação na EDP, que é uma empresa do setor elétrico. Eu sou engenheira química de formação, comecei a minha carreira na indústria química, então há 12 anos atrás eu realmente entrei para trabalhar com desenvolvimento de produto, com tinta decorativa, tinta de parede, né. Uhum. E a minha trajetória foi sempre pautada em inovação, primeiro da bancada, então formulando produtos que seriam as futuras tintas, e depois migrando para a perspectiva do marketing, né. E é interessante porque ao longo desses anos todos que eu trabalhei antes de entrar na EDP, hoje eu estou na EDP há 2 anos e meio, eu trabalhei com inovação de produto, então era algo super material, né, era Uhum. lançamento de produtos adequados a tendências dos consumidores, era pensar em embalagem, pensar em rótulo, mas era algo super material que a gente pegava, colocava na prateleira. E há 2 anos e meio eu topei o desafio de entrar para a EDP, trabalhar com energia, Uhum. acho que muito pautada também pelo potencial de inovação que a gente está falando hoje do setor, né, um setor que está numa transformação incrível, acho que não só falando da transição energética que impõe exploração por novas matrizes e você olhar para as renováveis também com outro foco como uma urgência do mundo hoje, um setor que é transversal, que impacta aí todos os outros setores, e Sim, também aqui no Brasil especificamente a gente vivendo uma abertura de mercado que impõe um novo relacionamento com a energia. sim, sim. E foi bastante desafiador, porque de fato não era um produto em si, né. Então se antes lá no na nas minhas outras experiências eu trabalhei com projetos grandes de reposicionamento de marca, que era para repensar desde o logo da empresa, novos portfólios de produto, pensar também em embalagens distintas, e como você coordenar todas essas mudanças para lançar para o mercado num momento específico. Até mesmo, por exemplo, quando eu trabalhei com minha primeira experiência de inovação aberta, que foi para pensar num programa de logística reversa de embalagem de tinta. Sim. E aí, de repente, eu me vi pensando em tecnologias que podem ajudar, por exemplo, os eletricistas no campo a fazer uma operação distinta. Uhum. Ou então conversando aqui sobre hidrogênio verde, mobilidade elétrica, descarbonização. Então tem sido uma trajetória diferente, muito empolgante também e repleta aí de desafios, como tudo acho que é sobre inovação, né. Não, legal, Rafaela, parabéns, acho que pela trajetória, primeiro de tudo, isso é muito bacana. E eu queria trazer um pouquinho dessa sua experiência, porque você mesmo fez essa transição, né? Eu acho que sair do produto, sair da inovação que é muito física, como você comentou, e ir para um ambiente mais estratégico, né? Eu queria entender qual que é essa dificuldade, aí traçando um paralelo um pouco com os desafios da própria EDP, né? Quando a gente olha para a transição energética, a gente olha para a energia, para o setor de energia como um todo, eu acho que são muitos desafios existentes, né? A energia como um todo ela precisa se reinventar, né? O mundo cada vez mais se torna muito consumo de energia e acho que são diversos desafios. Então, qual que é o grande desafio de sair de uma realidade onde tudo é muito tangível e precisa fazer essa transição para a estratégia, para olhar para algo muito mais amplo e muito mais aberto do que simplesmente algo pontual como você vinha fazendo? Acho que o primeiro ponto que cabe muito ressaltar é a questão do capital intensivo, né, porque hoje você falar de uma transição energética é um dinheiro bastante considerável, é Sim. muito investimento que é necessário. E se a gente E muito a longo prazo, né, Muito a também. longo prazo, não é você olhar o hoje, é você Hum. olhar o futuro e de repente não é muito controlado. Você vê, por exemplo, uma guerra como foi a do ano passado, que de repente propôs ali uma nova relação com energia, que fez alguns países voltarem Sim. atrás para reativar Uma térmicas, dependência do reativar gás, né, que a gente vê carvão, na Europa, né. gás também.
Por um outro lado, também energia é liberdade, então os países investindo cada vez mais em ter a sua própria fonte, para realmente ter essa independência, né? A energia traz, você ter ali os seus recursos traz uma liberdade do país também, mas acho que a grande mudança é que eu trabalhava com cultura de inovação, mas cultura de inovação não era um dos principais pilares. Então, Uhum. hoje, cultura de inovação é um dos principais pilares lá dentro também da EDP, dos meus desafios, né? Então, empoderar as pessoas não é um processo muito fácil, é um processo longo, um processo que leva Sim. bastante tempo, né? Então, você trabalhar realmente não só levando as ferramentas, mas também dando oportunidades para se trabalhar. Então, não é só sobre fazer um programa de inovação aberta, é como que eu vou engajar as pessoas que têm os desafios nas suas áreas para que elas de fato venham até esse programa Uhum. e consigam aí solucionar os seus problemas, solucionar as suas dores. E eu acho que você tocou num ponto muito sensível que eu acho super interessante, né? Quando a gente fala de cultura de inovação, né, as grandes empresas como um todo enxergam isso como um grande desafio, né? Eu queria que você pudesse trazer um pouquinho a visão do que vocês fazem para a cultura de inovação. Porque, de fato, é isso, né? Quando a gente quer implementar uma nova solução, né? A gente pesquisou um desafio que a EDP possa trazer para o mercado, para uma transição energética que seja, com placas de fotovoltaica, né? Uma placa nova. Se a equipe que está executando aquilo lá na ponta não está envolvida e não entende o que é um processo de uma POC para poder validar aquilo num tempo proposto, o trabalho acaba não sendo efetivo, né? Então, realmente, cultura de inovação é um desafio. O que vocês hoje colocam em prática para poder trabalhar a cultura de inovação? Boa. A gente tem um processo de cultura bastante robusto, a gente chama hoje de jornada de inovação, Uhum. que é uma jornada que provê desde capacitação, então a gente tem alguns mini cursos, pílulas de conhecimento que a gente oferece para as pessoas, cursos que hoje a gente está aprendendo também a fazer não só por plataformas online, mas fazer também, por exemplo, utilizando o WhatsApp. Tem muita gente no Uhum. campo, então como chegar ali, o eletricista ele não vai parar o dia a dia dele O para WhatsApp é entrar uma no realidade do computador. Brasil, né? A gente vê isso Muito, muito, né? Se a gente não muito. utilizar como uma ferramenta a favor nossa, a gente está perdendo uma oportunidade. Exatamente. E é tudo também que a gente vai aprendendo em tentativa e erro, né. Então a gente tem essa parte da capacitação, e hoje a gente também tá aprendendo a dar uma diversificada nisso, então como fazer pequenos workshops para realmente dar ferramenta para as pessoas. A gente tem uma jornada também de dentro dessa jornada uma etapa de intraempreendedorismo, Bacana. que é tanto o programa em si do intraempreendedorismo, mas também é tentar como que eu vou fomentar desafios de ideias. Eu vou fazer um ideaton, vou fazer um hackathon, formas que eu consigo envolver as pessoas para de fato, eh, depois também eu conseguir implementar esses projetos. E aí, por fim, acho que é super importante também a parte da celebração. Hoje a gente tem um programa de embaixadores da inovação, Uhum. que é não só para eles conseguirem ajudar a gente a divulgar as nossas iniciativas, mas também para que a gente possa justamente identificar quem são essas pessoas. Uhum. Então, porque o cara ele se interessa para se capacitar, interessa para desenvolver ferramentas, ele vai ser um cara que lá na frente ele pode me apoiar no desenvolvimento de Sim. uma POC, né? Vocês estão empoderando essas pessoas para que eles possam articular as inovações ali de uma forma perene, né? Exatamente, e até entender dentro porque a gente trabalha numa área transversal, né, a gente Uhum. atende todas as unidades de negócio. Então como que eu vou identificar quem são os meus grandes promotores da inovação dentro da Uhum. área, né, e aí esse embaixadores ajuda bastante. E acho que também uma coisa que a gente tem feito cada vez mais e faz todo sentido, é atuar com base nas dores das áreas. Hum. Então não é simplesmente eu tenho os programas que a gente vai fazer com temáticas amplas, transição energética, desafios estratégicos e tudo, mas também garantir que de alguma maneira a gente vai estar lá buscando na unidade de negócio o que é um problema, o que é uma dor pequena dele, que seja uma automatização que eu possa fazer Sim. para conectar com uma startup preferencialmente para que ele consiga ter essa experiência de como é Legal. trabalhar com inovação aberta também. Bacana. Então a gente pode dizer que a EDP ela olha para uma visão macro da inovação, olhando para o mercado, para os desafios do setor, né? E trabalha inovação aberta nessa perspectiva, mas também com o trabalho de cultura que vocês fizeram, consegue trazer melhorias específicas como novos processos, né? Ou uma otimização de uma planilha de Excel que possa ser mais eficiente para uma tomada de decisão para quem está operando esse trabalho ali em loco mesmo na ponta, né? É isso. E você falando assim, Rodrigo, me lembrou também uma vez, eu estava lendo um livro esses dias, já não me lembro qual era, mas ele falava justamente de quando o Steve Jobs foi fazer aquela transição, porque ele vendia só MacBooks e de Uhum, repente o time dele passa a achar interessante ele vender smartphones. E uhum. também não foi uma imposição. O time queria vender smartphones e ele não queria vender smartphones. E no fundo, o que esse time trouxe foi que eles conseguiram convencer o Steve Jobs justamente falando para ele o que ele ia manter
dentro da zona de conforto dele. O que que tinha dentro daquele smartphone Uhum. que era, de alguma maneira, o território conhecido. E Sim. foi assim que eles conseguiram convencer. E acho que o nosso papel também é esse, é você trazer, levar a novidade para o time, levar a novidade para as unidades de negócio, mas sabendo que também sair da zona de conforto é um processo difícil. Total. Então você respeitar aquela dinâmica do que acontece ali e conseguir, de alguma maneira, levar argumentos poderosos que permita as pessoas experimentarem Uhum. e, aos poucos, a inovação ser cada vez um processo mais natural. E é o que você falou, é processo, né? Acho que É. assim, a gente também tem que partir do pressuposto de quando a gente está trabalhando com diversas áreas de negócio, estão acostumados a fazer as coisas da mesma maneira, né? A gente vai entrar um pouquinho também na questão do P&D, é dar recursos e processos claros para que eles possam construir aquela trilha, né? Eu acho que quando a gente olha de uma perspectiva geral para a inovação, todo mundo tem uma ânsia de resolver tudo de uma maneira muito rápida e direta, né? E a gente tem que interpretar que, na verdade, a inovação também é um processo, ela também tem as suas etapas. Claro que a gente pode acelerar alguma dessas etapas, né? Mas tem que ter um ambiente controlado, né? Então, fico contente em saber que a EDP está realmente criando esse espaço, esse ambiente controlado. E antes da gente entrar no tópico do P&D que eu tinha comentado, eu queria que vocês trouxessem talvez um caso de sucesso mesmo desse intraempreendedorismo que vocês conseguiram trabalhar com essa cultura de inovação que vocês desenvolveram na EDP. A gente rodou, o último ciclo tá sendo agora, então a gente já tem alguns projetos bem poderosos que acho que eles vão trazer resultado. Um que eu posso citar também é um do ano passado. A gente sabe que as condições climáticas, principalmente aqui na região, é um tema super É o que crítico. a gente vem enfrentando hoje, né? É o que Esse a gente inverno que é enfrenta. calor e frio extremo, né? Exatamente. E o quanto é difícil você ter essas previsões. E isso, para uma empresa do setor elétrico, é fundamental, porque Uhum. você consegue fazer o dimensionamento das equipes que vão a campo com base também nessas previsões que você tem com antecipação. Uhum. E um dos projetos que a gente acelerou no ano passado foi justamente o time desenvolver um sistema baseado em diferentes sistemas meteorológicos. Então, utilizando dados que a gente já tem, eles bolaram lá de alguma forma também fazer melhores previsões para realmente prever futuros condições climáticas nos próximos 10, 15 dias e conseguir, de alguma maneira, você trazer isso para dentro de casa e fazer esse provisionamento de equipes que vão Uhum. Para ser conseguir destinadas para o campo. dimensionar onde. Exatamente. E foi um projeto super interessante, porque foi um time de intraempreendedores, mas também um pouco cientistas no final das contas, porque eles sabiam mexer, programar e mexer com os sistemas meteorológicos também como um todo. E assim que a gente acabou o programa, a gente teve lá como sponsor também um dos vice-presidentes da distribuição, que é um fator bastante de sucesso, e a gente conseguiu levar para a central de operações. Então, o sistema meteorológico que o time desenvolveu no ano passado, ele já foi direto para teste na tela de controle para que a gente consiga realmente validar aquelas hipóteses e trazer para dentro de casa. Esse é um dos que eu acho que também combina muito do que a gente estava falando hoje, né, desse Uhum. empoderamento das pessoas. Não eram pessoas da área que Uhum. atuavam, mas eram O que é mais pessoas que bacana usaram ainda, né? Conseguir trazer pessoas de fora para refletir numa a temática. diversidade, É. que traz também um novo olhar para a inovação, né. Uhum. E de um tema tão crítico, né, que no ano Sim. passado foi antes até daquele problema todo que aconteceu aqui em São Paulo, mas a gente já conseguiu validar algumas E a hipóteses e tendência, quando a trazer. gente fala de clima, é que as coisas fiquem um pouco mais complicadas ainda para essa previsibilidade, né? Assim, desde sempre eu tô acostumado a ver na TV a moça do clima falar que vai ser de tanto a tanto e nunca acerta, né? Então isso a gente sabe Exatamente, que é um desafio. E acho que legal também exatamente. colocar aqui a parte do envolvimento da autogestão, né? Acho que Exato. quando a gente tem o VP participando, a liderança presente nessa inovação, o impacto acaba se tornando muito maior, né? Isso é muito bacana. Acaba se tornando muito maior. Um dos pontos também até de aprendizado, eu acho que inovação também é sobre você errar e você aprender logo com seus Um erros, espaço né? seguro, Um né? espaço seguro, segurança psicológica. Um dos pontos que a gente aprendeu também falando dessas jornadas é sempre garantir que a gente tem um sponsor, Hum. seja para as POC, seja para o programa de E vocês buscam que intraempreendedorismo. seja uma alta liderança esse Busca que sponsor. seja de alguma forma uma alta liderança ali para que a gente consiga acelerar. Bacana. Boa. Eu queria mudar um pouquinho a temática agora, Rafael, e Bora. trazer mesmo essa questão que eu estava trazendo do P&D, né? A gente sabe que o P&D, hoje no Brasil, e para todas as empresas, não especificamente para a EDP, você pode até trazer um pouquinho dessa realidade de vocês, mas é um alto investimento, né? Muitas vezes investimentos astronômicos, ou até mesmo, às vezes, de verbas regulatórias do governo, mas com pouco retorno de negócio, né? E eu queria trazer um pouco essa discussão do que você enxerga que seria o caminho ideal para que a gente conseguisse casar as pesquisas e desenvolvimentos, quando a gente fala mesmo de academia, de pesquisadores, para desenvolver
negócios que sejam mais assertivos, né? Uhum. Porque, como eu comentei, eu estava trazendo para cá, a Betaí tem muitos clientes que abertamente nos trouxeram números, nos disseram que durante 10, 15 anos, estamos falando de 10, às vezes 15 bilhões de reais em investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas não trazendo retorno de negócio, não trazendo realmente modelos que sejam efetivos. E a gente vê, por exemplo, a Enel, né, traçando agora uma nova estratégia para poder juntar o P&D e a inovação para tentar tornar isso mais efetivo, né? O que você enxerga hoje dos grandes desafios do mercado para esse alinhamento entre o P&D e a inovação? Como você comentou, o setor elétrico ele tem uma particularidade, né? A gente tem lá a verba regulada da ANEEL para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, então é uma obrigatoriedade você Uhum. fazer esse investimento. E realmente, por muito tempo, é uma grana bastante considerável para a gente que lidera empresas aí de inovação, né? E por muito tempo, de fato, esse investimento ele foi feito muito em pesquisa, baixo prontidão tecnológica, muitos desafios para a gente conseguir trazer internamente algum resultado. A gente usa outras fontes de fomento, mas preferencialmente acaba sendo esse dinheiro do P&D mesmo para investir em pesquisa e desenvolvimento. Uhum. E por muito tempo essa não foi uma estratégia consolidada com a estratégia de inovação da empresa, né? Acabava priorizando os desafios exclusivos ali da unidade de negócio. O que, ok, é uma estratégia também a ser seguida. Ano passado teve um passo realmente importante, que foi essa revisão desse manual de pesquisa e desenvolvimento. Então, a ANEEL entendeu que podia ser mais abrangente para Uhum. garantir o uso dessa verba. E isso dentro das empresas, falando aqui também como a nossa, provocou também uma mudança em como que a gente está fazendo uso desse dinheiro. É claro que de uns anos para cá já vinha se olhando para ele de uma maneira mais estratégica, né? Então, por exemplo, eu cito aqui projetos interessantes. A gente teve investimento na planta de hidrogênio verde que a EDP fez Sim. lá no Nordeste, que foi uma das primeiras plantas para explorar a tecnologia, para entender modelo de Que é negócio. um grande desafio do setor hoje em dia, né? Grande Hidrogênio verde. desafio do setor, com certeza. Foram 42 milhões, é bastante dinheiro e de fato a gente tem uma planta piloto lá que está produzindo hidrogênio verde e a gente está também estudando toda a cadeia de valor. Ou mesmo projetos mais do dia a dia, a gente tem o projeto de sensores, que é para identificar, os eletricistas eles usam hoje sensores acoplados aos EPIs para Hum. identificar se a linha está energizada ou não, por exemplo. Então tem projetos cada vez mais aplicados, mas de uma maneira geral, essa revisão permitiu também a gente pensar numa estratégia unificada de pesquisa e desenvolvimento com inovação, né? Obviamente, a empresa tem a sua estratégia empresarial, corporativa, e a estratégia de inovação, ela está ali acoplada a essa estratégia. Agora, o caminho que você vai seguir, a via que você vai fazer, se você vai usar a verba de P&D, se você vai usar outra fonte de fomento, ou vai ser recurso próprio, ela é independente, né? Ela acaba sendo uma escolha da empresa, mas os objetivos são os Uhum. mesmos. Então, hoje, acho que a gente vive exatamente nesse momento. Temos uma estratégia que está unificada de inovação e a gente tem que usar da melhor maneira possível essas vias de P&D. Então a verba acaba sendo utilizada para poder apoiar uma estratégia já existente que unifica os recursos e os caminhos de inovação como um todo. Exatamente, e acho que com hipóteses do que a gente aprendeu e tem feito cada vez mais, e acho que é uma tendência de utilização de P&D, é você tratar talvez o P&D mais como inovação. Pois Então, é. você trazer em processos faseados, né? Você utilizar metodologias que permitem você ir avançando e você vai mitigando os riscos, né? Não se aprova mais um dinheiro para uma linha inteira. Você Uhum. vai dividindo ele em pedaços, aprova uma verba para validar algumas hipóteses e à medida que você vai avançando, você É. consegue aprovar novas etapas. A gente via muito, ou a gente vê muito, né, com as empresas que a gente trabalha, projetos sendo apresentados, né, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, com desenvolvimento de 32 meses, 48 meses, e o trabalho que a gente acaba fazendo é justamente isso que você comentou, né? É Deixa eu mesmo? fasear, deixa eu trazer 6 meses e entender qual que é o objetivo imediato que eu tenho em 6 meses, para depois, inclusive, tomar uma decisão, se vale a pena ou não dar quantidade daquilo, né? Uhum. Porque, pelo menos o que a gente enxergava, do que vinha, era sempre essa perspectiva a longo prazo, e eu não vou abrir mão dela. Eu vou realmente esperar os 48 meses, né? E a gente começa a ver no setor, a gente começa a ver no mercado uma mudança disso, né? Que é não, eu vou estabelecer desenvolvimentos e prazos mais curtos para que eu possa mudar o caminho ou traçar novas estratégias daquilo que eu quero desenvolver como pesquisa e desenvolvimento. Mas fica aqui ainda a provocação, né?
eu ainda enxergo que há uma dificuldade daquela pesquisa tradicional, né? Porque normalmente o que a gente está buscando, por mais que a gente tenha os ICTs, centros de pesquisas muito avançados com essa concepção de inovação, né? Mas a gente ainda enxerga, por exemplo, quando a gente trouxe o exemplo do hidrogênio verde, né? A gente sabe que aqui no Brasil, quando a gente fala de hidrogênio verde, o TRL é muito baixo, né? E quando a BetaI é abordada para que a gente possa trabalhar com algumas empresas em achar novas pesquisas em hidrogênio, a expectativa é de TRLs 7, 8 e 9. E não tem no Brasil, né? Então fica aquela coisa meio angustiante de não vou trabalhar porque vai demorar muito tempo. Mas acho que falta também essa estratégia de deixa eu pegar quem está no TRL 3 e 2, apoiar ele aqui e com o conhecimento que a gente tem de inovação, trazer modelos de negócio que sejam viáveis para que eu possa impulsionar esse desenvolvimento e parcerias, né? Talvez trazer novos centros de pesquisa, esse pesquisador ser inserido num grupo de trabalho com a EDP que já entenda qual é o potencial de mercado, né? Então, eu acho que esse seria um caminho, ou me parece um caminho interessante que a gente até enxerga, que é o que você comentou, né? A Enel está olhando para isso, ela mudou e ela está tentando buscar um pouco mais de reflexão e flexibilidade naquilo que ela se propõe. Eu acredito muito no poder da academia. Eu vim também de uma escola que ela é muito voltada também a desenvolvimentos mais, como que eu posso dizer, aplicáveis, né? Mas eu acredito também que a corporação ela tem um papel muito importante nessa conexão. Uma Uhum, coisa é você investir o dinheiro na pesquisa básica, pesquisa por muito exato, tempo sem trazer um resultado, né? exato. Eu acho que a corporação tem que cada vez mais conectar a academia de uma forma estratégica, que é o que a gente está falando aqui, É. sabendo que o Brasil pode ser um grande celeiro produtor de tecnologia, apesar da gente ser muito melhor aqui em modelos de negócio, em aplicação da tecnologia, Uhum. mas como que a gente pode de fato alavancar, né? Como que a gente pode se conectar às universidades para realmente alavancar e trazer essa maturidade cada vez maior. Apoiar, né, esse pesquisador, Exato, porque realmente eu exato. acho que, na minha interpretação, a responsabilidade da comercialização do modelo de negócio está nas grandes empresas, né? E elas precisam mostrar quais são os caminhos para esses pesquisadores poderem desenvolver seus negócios e, em conjunto, gerar novos modelos e impacto, né? Que eu acho que é isso que é importante. É isso. E eu acho que é uma estratégia que anda cada vez mais compartilhada mesmo, de fato, né? Bacana. O P&D, junto com o time de inovação, é É. uma estratégia única, é um caminho único que tende só a trazer mais resultados para as empresas. E com o trabalho de cultura de inovação que vocês fazem também, Com né? Que tudo certeza, com integrado certeza. É traz esse... fundamental, né? É a base. É a base. É. Rafaela, eu queria fazer uma nova pergunta aqui para você, muito no olhar de quais são os principais desafios da implementação dessa cultura de inovação, né? Levando em consideração aqui que a EDP é uma empresa global com presença em diversas regiões, e a gente tem desafios únicos aqui quando a gente olha para o Brasil ou para a América do Sul, que é o teu caso. Como é que alinhar, como é que seria, qual que é esse desafio de poder fazer esse alinhamento estratégico, né? E quais são os principais desafios que vocês enxergam nesse sentido de incorporar todo mundo dessas diversas regiões? Ser parte de uma multinacional global, uma multinacional, né, que é global, tem muitas vantagens. Ainda mais a gente falando dos desafios do setor elétrico. Se você está falando do desafio da transição, ele é um desafio compartilhado, né? A gente olhar por novas tecnologias, olhar por formas de acelerar e sabendo que tem mais gente olhando para isso, traz muita vantagem versus você ter um olhar exclusivamente local. Então, hoje, vou dar aqui um exemplo. Instalação de placa fotovoltaica. É um desafio aqui no Brasil e é um desafio em qualquer lugar. E a gente tem iniciativas de, por exemplo, como que a gente pode automatizar esse processo? Pensando que no futuro vai ter escassez de mão de obra, pensando que no futuro vai estar cada vez mais rápido, a gente pode olhar para isso de uma forma estratégica. E hoje a gente consegue olhar para esse tema, por exemplo, de uma forma global. Tem gente olhando aqui no Brasil, tem gente olhando na Europa, tem gente olhando em Singapura, né? Então, acho que traz uma vantagem muito grande. Além disso, também, a gente compartilha hoje uma estratégia, a estratégia da empresa, ela é única e a estratégia de inovação, ela também é única, né? Então, a gente tem definidos os nossos temas prioritários, que são temas significativos ali para o negócio, e a gente está olhando como isso acontece em cada uma das regiões do mundo também. Por outro lado, também, você tratar dessa parte, sendo global, você tratar de inovação aberta, também é interessante, que permite com que você entre em contato com soluções inovadoras que estão acontecendo em todo mundo e você consiga promover essa troca de informações. A gente tem, por exemplo, um programa de conexão com startups, que é o Energy Starter, que é um programa super Uhum. antigo, e inclusive a BetaI, que é o nosso parceiro lá também em Portugal, e ele busca soluções ao longo de todo o mundo, né? Então, uma vez que a gente está inserida dentro desse contexto, a gente consegue ouvir um pouco do que está acontecendo em outros países, se inspirar e conseguir influenciar
o ecossistema aqui de inovação do Brasil também com essas novas tecnologias e abre um espaço também para a gente conseguir internacionalizar as nossas startups, por exemplo, né? A Uhum. gente, por exemplo, esse ano já levou uma startup para fazer uma POC com outra localidade, né? Então tem essas vantagens. Você tem muito mais gente olhando para as temáticas que são comuns. Você Sim. tem vias de inovação diferente, né? A gente hoje tem o nosso braço de investimento em startups que está olhando por startups em todo mundo. A gente tem um funil de inovação aberta globalmente, né? A gente olha projetos mais disruptivos da inovação além do incremental e também consegue, de alguma maneira, ali acelerar a inovação. Por outro lado, eu acho que o grande desafio da empresa global é você realmente, um ponto que você tocou aqui, Rodrigo, que cada localidade tem as suas especificações. Sim. Então, hoje, para a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma rede que é majoritariamente aérea, né? Os fios estão para fora da Sim, rua. é. Na Europa, por exemplo, eles estão para Tudo. baixo da É. rua. São linhas de alta tensão que acabam ficando linhas aéreas, né? Então, entender como que essas particularidades pode também criar novas oportunidades, novas especificidades. Uhum. Então, e aí é o grande desafio, né? Como que a gente leva os nossos temas, que são particulares aqui do Brasil, para ter uma visibilidade, reverberarem como eles precisam globalmente, né? Uhum. Nada adianta a empresa atuar de forma global se ela não lembrar da parte local, dos desafios que Sim. tem. E também da parte da implementação da própria solução, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma startup que trabalha com vocês em Portugal, né? Que, como você comentou, a gente tem os nossos cabos todos aéreos e lá é tudo submerso pela terra, Subterrâneo, né? subterrâneo. Submerso pela terra. Como fazer essa startup olhar, né, para o mesmo desafio, só que com a nossa realidade aqui? O Brasil tem uma vantagem muito grande, né? A gente é um país de dimensão continental. A gente até brinca que tem vários Portugais, vários países da Europa dentro aqui do próprio Brasil. Então, o mercado brasileiro tem uma atratividade muito grande para outras localidades. Acho que isso é um ponto fundamental. E conseguir mostrar essa vantagem, né? Eu acho que aqui cabe também um trabalho muito grande de cultura, né? Porque a gente precisa criar Uhum. esse espaço de oportunidade para trazer. E acho que quando a gente se conecta com essas outras startups, mostrando as oportunidades e desafios do Brasil, é muito nessa perspectiva de apresentar um mercado novo para elas. O Brasil tem essa dimensão continental, o Brasil é a porta de entrada para a América Latina, muitas vezes, né? Então, você mostrar para a startup de fato que ali é um problema que tem similaridade com outras localidades e é um mercado novo que eles passam a implementar. Uhum, bacana. Quando a gente está olhando aqui para desafios do setor, né, olhando para essa perspectiva internacional, a gente tem alguns polos no desenvolvimento, como a gente já tinha comentado aqui do hidrogênio, né? A gente sabe que a Alemanha está focando muito nisso, né? Uhum. O que que você acha que o Brasil pode entregar de melhor quando a gente está falando do setor energético, O de inovação? Brasil a nossa matriz energética ela é muito mais renovável do que outros países, né? Hoje a gente está com uma matriz aí, se a gente olha a energia elétrica, de mais de 80%, né? E eu acho que isso coloca o Brasil num patamar muito diferente também com relação à sua produção de energia, né? A gente consegue mostrar cases interessantes que possam inspirar aí outros mercados a como também se estruturar, como se organizar e como de fato pode investir no Brasil para garantir aí que a gente tenha toda essa renovação da matriz. É, que a gente está falando muito de hidrelétricas, né, que é o nosso principal foco aqui da matriz energética que a gente tem, mas também acho que tem muito potencial ainda para ser desenvolvido em eólico, né, ou Solar, mesmo eólico, solar, que são muitos que é o espaços, né, a gente nosso olha para maior o Nordeste, crescimento. né, que a nossa É. costa tem tantos ventos, e acho que a própria reutilização de outros ativos que a gente também tem que já se tornam defasados, né. Boa. Muito bem. E quando a gente olha para tecnologias dentro do processo da EDP, né? A gente está falando muito aqui do mercado, do setor energético, né? Quais são os principais desafios que a corporação enfrenta que você acha que a inovação pode ter um impacto, ou vem tendo, ou pode ter um impacto maior ainda no dia a dia de trabalho de vocês? Você falou um pouquinho no começo lá dos desafios do processo, você trouxe uma visão muito interessante que a gente olha, e aí sim a especificidade do Brasil, né? Trazer a capacitação dentro do meio de trabalho que é o WhatsApp, porque hoje aqui o brasileiro utiliza demais, né, o WhatsApp, mas o que mais você acha que são desafios que podem ser trabalhados dentro ou para a própria EDP como corporação? O brasileiro é um povo muito criativo, né? Então, acho que Uhum, potencial para inovar a gente tem muito, né? A gente consegue ter um olhar diferente sobre cada um dos pedaços do nosso processo. Isso eu acho incrível, maravilhoso. Acho que o grande desafio aqui do time de inovação dentro de uma corporação é de fato empoderar essas pessoas. E o jeito que eu empodero é diferente
dependendo da localidade da pessoa, dependendo também do nível hierárquico, né. Então, eu acho que um dos grandes pontos aqui é você saber atuar em todos os públicos que você tem para mostrar os impactos dessa inovação. Eu pegar as tecnologias, eu empoderar os executivos, contar para eles o que está acontecendo no mundo, para eles ficarem antenados, Uhum. eles se sentirem, apropriados daqueles termos, daqueles contextos, daquelas definições, e provocá-los a pensar em como essas tecnologias podem impactar o negócio deles e podem desafiar as estratégias que estão hoje Uhum. vigentes. Seja inteligência artificial, sejam novas coisas que estão surgindo, independente, novas fontes de energia, eu acho que é você conseguir falar com cada um dos seus públicos. Isso eu falo com o alto executivo. Agora, eu vou levar isso para a pessoa do campo? Eu vou Hum. levar isso para uma pessoa que vai ser o operacional do dia a dia? Eu não vou levar, né? Então, como que eu vou atuar, por exemplo, com o cara do escritório que tá ali imerso nos processos dele, deixando de fazer às vezes muita coisa porque ele não tem tempo? Como que eu vou fazer esse cara parar e pensar em inovar o dia a dia dele? Eu vou Uhum. falar de uma maneira diferente. Então, quer seja um programa de intraempreendedorismo, quer seja oferecer a ele uma prova de conceito com startup que vai melhorar, vai provocar um incremento ali no dia a dia dele, né? E para a galera do campo. A galera do campo, Rodrigo, você não tem noção. A gente vai fazer as visitas com os eletricistas, surge cada ideia maravilhosa, que muitas vezes a gente não O povo é muito consegue criativo. dar visibilidade, porque eles estão ali, eles estão subindo dentro do caminhãozinho do cestinho para fazer a troca do fio, né? Então, Hum. como que eu vou criar um espaço de oportunidade? E isso é um trabalho de formiguinha, no final É. das contas. Eu preciso ir aos poucos, envolvendo as pessoas. A gente está falando de empresas grandes, né? São os grandes Titanics e que muitas vezes são empresas que vêm lá das estatais, são empresas que têm uma cultura que é focada no KPI, é focada no É. resultado. Com um Então, processo já muito estabelecido, né? Que também precisa ser mudado, refletido. muito estabelecido e empresas. A gente está mexendo com energia, que é uma coisa que impacta o nosso dia a dia. Você Uhum. fica sem energia, você consegue ficar 10 minutos sem energia? Você já começa a se reclamar, você já começa a achar um saco, né? Uhum. E você tem muita oportunidade, mas é de fato como que você vai realmente empoderar cada um. E aí a gente cria alguns outros mecanismos. Eu hoje, por exemplo, à medida que a gente vai descobrindo, hoje, por exemplo, a gente tem lá no time um fundo de POCs, que Uhum. é um recurso financeiro para de fato proporcionar às pessoas de experimentar trabalhar com startup. Porque o que a gente via? A gente levava muita solução poderosa, muita solução que poderia impactar, mas muitas vezes a área de negócio falava: eu vou investir 20 mil nisso daqui ou eu vou investir 20 mil para No outro melhorar meu trabalho que dia a ele estava dia? fazendo. É. A gente perdia espaço. Então hoje a gente criou essa via de investimento. Eu criei um processo também para a gente Bacana. também. Tem muita burocracia. Empresa tem muita Sim. burocracia e você trabalhar para testar uma solução. Vamos testar. Vem cá, Rodrigo, vamos testar essa solução por 3 meses. Mas, ó, você vai ficar 4 meses aqui no teu processo de compras. Não dá, né? Convencer também, né, a própria área ali a se desprender ou botar um responsável para poder gastar um tempo. Às vezes não é nem um recurso financeiro, o próprio recurso humano ali, de ter uma pessoa dedicada, aquilo também às vezes era uma dor, né? Então é o que você falou, um trabalho de Exatamente. cultura de como é que eu vou conseguir convencer essas pessoas a entenderem que aquilo vai ter um impacto positivo e vai melhorar o dia a dia de trabalho deles, né? Se eles É. fizerem direito esses 3 meses de implementação de uma POC. É isso. Eu acho que os desafios, eles vão muito além da É. tecnologia. A tecnologia é só o meio, a tecnologia ela vai acontecer, você também vai ter que se reinventar, né? Mas é você saber falar com cada um dos públicos, você levar o recurso que eles precisam, no momento que eles precisam, e nesse lance também, sabendo falar, não tirando todo mundo abruptamente daquela zona, mas incrementando resultados, que aí você consegue implementar a inovação do hoje, você consegue atuar com ambidestria, consegue fazer o hoje, pensar no amanhã e consegue chegar de uma maneira muito mais poderosa. E acho que conectando também que hoje, por exemplo, se a gente vê aí os incrementos da inteligência artificial, ninguém vai ser mais pago para dar resposta, a gente vai ser pago para fazer pergunta. Então, Uhum. como que eu consigo empoderar as pessoas para elas fazerem as perguntas certas, para elas irem atrás desses problemas, não só através do time de inovação, mas também ali por si, né? Acho que a gente tem esse papel Eu muito gosto muito grande. dessa sua reflexão, porque, assim, a inteligência artificial veio e as pessoas ficaram com medo, né? De, vou perder meu espaço, vou perder, as pessoas vão deixar de É, pensar. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas vão ter que pensar de uma maneira muito mais crítica, né? Eu acho que o pensamento ele vai ser muito mais desafiado, porque é o que você comentou, o difícil é fazer pergunta, não entregar uma resposta,
né? E é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, acho que a inteligência artificial ela vem muito nesse sentido de nos ajudar a trabalhar mais ainda a nossa mente, porque a pergunta ela tem que ser muito mais bem estruturada para que eu tenha porque a gente sabe que o ChatGPT e outras tecnologias que existem aí de inteligência artificial não necessariamente entregam as respostas ideais ou as respostas certas, né? Eles erram ainda muito porque ainda está num processo de aprendizado. E o nosso lado é a gente reverter esse pensamento de ser mais crítico, ser mais racional e perguntar com mais profundidade o que É a gente você quer ter o saber. pensamento crítico, é você ter a sua flexibilidade cognitiva, né? A gente não vai estar certo para sempre. A Não. gente está certo hoje, mas pode ser que no futuro venha outra coisa que desafie a nossa hipótese e a gente precisa se reinventar. Acho que Isso. esse é o grande desafio. E a gente conseguir propagar isso dentro da corporação para a gente conseguir os sponsors, os apoiadores necessários para a gente conseguir alavancar a inovação. E ainda mais hoje, falando de um mundo que vive crises econômicas, que às vezes é muito mais fácil tirar o recurso da inovação para apostar em outra coisa, é como que a gente vai trazer realmente essa importância, e aí eu acho que isso cabe muito também dentro do nosso contexto, né? Como que eu vou levar os desafios interessantes para que os executivos continuem a apostar, mesmo em momentos difíceis, né? Acho que é o resultado de todo esse processo, no final das contas, Na do verdade, em futuro. momentos de crise é onde o investimento na inovação deveria ser maior, né? Exatamente, Porque é ali que a gente está exatamente. precisando de pensar maneiras criativas. Legal, Rafaela, a gente está chegando aqui no final do nosso papo e para a gente encerrar, eu queria que você trouxesse para a gente uma perspectiva do que você enxerga ou qual que é o grande desafio que você quer trazer para a inovação nos próximos 5 a 10 anos. Olha, desafios nos próximos 5 a 10 anos. Realmente parece pouco, mas acho que as coisas mudam É amanhã. tão rapidamente que às vezes a gente até, se não começa de fato a pensar, a gente perde o trem, né? No final das contas. O setor, ele vem passando por muita transformação. Acho que a gente vem aí por um momento de liberalização do mercado. Mesma coisa que aconteceu com as telefonias no passado, está acontecendo com o setor elétrico. As pessoas, elas se relacionam com energia muito ao final do processo, né? Que é o relacionamento, ele é simplesmente pagar a conta, ou quando falta, a gente reclama. E o nosso setor vai precisar se reinventar, a gente vai precisar mesmo proporcionar novas experiências. A compra de energia, ela vai ser uma experiência, do mesmo jeito que a gente hoje vai tomar um café, que a gente se relaciona com as grandes marcas, com um banco, a gente vai se relacionar de uma maneira com energia totalmente diferente. Acho que nesse contexto a gente vai ver um boom também do ecossistema, olhando para esse setor com cada vez mais novos modelos de negócio, novas oportunidades, novas parcerias. Isso vai por si só provocar uma revolução muito grande aqui no Brasil, e isso atrelado à transição energética, né? A gente já vê muitos avanços, mas é esperado que novas tecnologias ainda surjam, que a gente consiga reduzir custo de algumas tecnologias e consiga alavancar algumas que estão aí cheias de incerteza, como é o caso, por exemplo, do hidrogênio verde, de mobilidade também, novos combustíveis alternativos para a mobilidade como um todo, né? Então, acho que vem muita mudança, vem novas reinvenções das empresas do setor elétrico, e eu acredito que isso vai ser acompanhado por novas empresas, startups, academia, e vamos ver mudanças significativas aí nos próximos anos. Poxa, bacana, Rafaela, muito obrigado pelo papo, foi um prazer ter você aqui com a gente. E eu Prazer realmente foi espero meu. que daqui 6 ou 4, 5 anos a gente possa bater um papo de novo para ver como é que foi essa evolução, como é que foi esse futuro. Combinado, tá marcado. Daqui a tempo a gente vê como mudou e como vai mudar mais. Obrigada, Obrigado, super Rafaela. obrigada, Rodrigo. Pessoal, a gente se vê no próximo Papo de Inovação. Valeu!